Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Existem temáticas que ao longo do ano, ela tem a sua data própria. Chega aquele mês e é natural que se fale daquela temática naquele mês. Mas apesar de existir isso, irmãos, existem temas que eles são tão importantes que eles não podem somente depender de um mês no ano. Eles precisam ser constantemente lembrados. E família é uma temática que não pode se resumir apenas ao mês de maio. Família é uma temática que precisa ser constantemente lembrada, porque o diabo constantemente está trabalhando contra a família. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus familiares, seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É pior do que um infiel. Olha o peso da palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, aquela igreja de Éfeso que Timóteo estava pastoreando. Muito provavelmente, amados irmãos, você já ouviu essa expressão família, projeto de Deus. Quem já ouviu isso? Misericórdia, é mais fácil ter ouvido isso do que Coca-Cola ou McDonald's. É lamentável que essa frase tão importante, ela já esteja assim tão descontextualizada. O diabo conseguiu minimizar, irmãos, a importância dessa expressão. O diabo conseguiu, com o passar do tempo, transformar essa expressão em slogan político. E ao conseguir transformar essa expressão em slogan político, em fazer com que a gente pense família, projeto de Deus como uma frase de política, parece que o slogan agora é uma defesa da heterossexualidade. Quando você diz assim, família, projeto de Deus, pode ver que as pautas é sempre algo contrário ao movimento LGBT. Então se coloca projeto família de Deus, o projeto sendo um projeto de Deus, a família, para dizer, não, nós somos assim e vocês são diferentes. E com certeza, amados irmãos, essa frase significa muito mais do que isso. Desde quando Deus está só preocupado na terra com a opção sexual dos não crentes? E desde quando, para dizer para o não crente que ele não pode ter ou impor uma opção, eu preciso dizer para ele que a família é projeto de Deus? Pensar em família como projeto de Deus, irmãos, é muito mais amplo. Porque se eu digo que família é projeto de Deus, eu digo que fidelidade conjugal é projeto de Deus. Eu digo que criações de filhos é projeto de Deus. Eu digo que harmonia no lar é projeto de Deus. Eu digo que organização financeira é projeto de Deus. Eu digo que pais sendo honrados por filhos é projeto de Deus. Eu penso que falar em família como projeto de Deus é lembrar que pais que não educam e irritam seus filhos, eles estão quebrando o projeto de Deus. Que a desunião, a falta de comunicação, as ofensas, isso não é projeto de Deus. Veja que pensar em família como projeto de Deus é pensar em tudo aquilo que é importante para a família. E não somente a opção sexual. Tudo isso, irmãos, é projeto de Deus. Tudo isso é mandamento. Tudo isso faz parte da fé cristã. É esperado que alguém que não crê na palavra e não tem os princípios da palavra e não é regido pela palavra de Deus, não valorize a fidelidade, não valorize a comunicação, não valorize o respeito, não valorize a criação dos filhos, não valorize essas coisas. Mas o cristão que, sabendo dessas coisas, não valoriza, é pior do que o infiel. É isso que Paulo está dizendo. É que quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que deve ser feito, quando eu penso nessa frase muito mais ampla no seu sentido, e não somente como uma opção sexual, quando eu penso nos deveres que os filhos têm, que a esposa tem, e que o marido tem, e que esses deveres independem da conjuntura, independe se o outro merece ou não, porque é um princípio que se faz para obedecer a Deus. Eu não posso chegar para Deus assim, eu não respeitei porque eu não fui respeitado. Como assim? Eu não fui fiel porque não foram fiel comigo. Como assim? Como assim se eu não receber
aquilo que a Bíblia diz que deveria dar, eu estou livre e justificado para também não fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer dentro da minha família, para a preservação da minha família, para o fortalecimento da minha família, para o bom andamento da minha família, para a harmonia da minha família. Por que a gente prefere mais a guerra do que a paz? Por que para ter razão e não abrir mão das nossas opiniões, a gente vai a ferro e fogo e faz o que tiver que fazer para a gente não dar o braço a torcer? Como então família é projeto de Deus? Por que a gente é capaz de fazer isso? Se essas coisas comprovadamente não unem mais a família, mas dividem mais do que unem, desestabilizam mais do que edifica. Família é projeto de Deus. E o cristão que sabe como deve fazer com a sua família e não faz, negou a fé. E é pior do que o descrente. Porque o descrente não está sob a lei de Deus. Eu estou. Muito descrente não sabe que isto é a verdade. Eu sei. Muito cristão não está preocupado em fazer isso para ser abençoado por Deus, mas eu preciso da bênção de Deus. Eu creio na bênção de Deus. Eu creio que a minha família é um presente de Deus. Paulo diz que quem faz isso, irmãos, com todo mundo. Porque às vezes a gente é educado com todo mundo, só não é dentro de casa. Às vezes a gente é prestativo com todo mundo, menos dentro de casa. Às vezes a gente é contido nas palavras, porque eu tenho certeza que muito provavelmente você não diz tudo o que você gosta de dizer ou pensa em dizer fora de casa para as pessoas. Porque tem coisa que a gente diz dentro de casa, que se for dizer dentro da pessoa, a gente leva um cruzado de direita. Porque a pessoa vai tomar para o lado pessoal. E é esse limite, essa educação, esse pudor que nós temos fora. Paulo diz, se nós não fizermos isso dentro de casa, negamos a fé. Eu quero compartilhar com vocês hoje, irmãos, que de fato família é projeto de Deus, mas não como a política diz, mas como a Bíblia diz, como Jesus nos ensina. E é muito mais profundo o conceito de Jesus. Olhando então para Jesus, que é o nosso maior referencial, eu aprendo, amados irmãos, porque ele passou por todas as fases de família. Talvez a única diferença entre mim e Jesus é que ele não casou. Mas não significa que ele não tenha todo o conhecimento para nos ensinar e que ele não tenha passado por muitas fases familiares que ele também não possa nos ensinar. Ele é o Deus encarnado. Ele sabe a profundidade do conhecimento e do coração de Deus. Então ele sabe o que é família no projeto do Pai. Ele conhece o coração do Pai. Ele e o Pai são um. Qual é o projeto de Deus então, irmãos, para os filhos? Olhe para Jesus. Quando nós abrimos lá em Lucas capítulo 2, a gente percebe que o texto vai deixar claro que Jesus se esforçava para agradar seus pais. O verso 47 vai dizer assim, ele lhe era submisso. Ele era o filho de Deus. Mas enquanto ele não assumiu o seu ministério, ele era filho de José e Maria. E o capítulo 2, verso 47, filhos, diz que Jesus era submisso aos seus pais. É interessante que quando a gente vê em Mateus capítulo 19, verso 19, você vai perceber que Jesus não perdeu esse pensamento e essa preocupação depois que se tornou adulto. Por quê? Porque ele continua cuidando, ele continua preocupado, ele continua próximo da sua família. Há uma festa de casamento, a família de Jesus é convidada. Ele já começou o seu ministério, já começou a chamar os seus discípulos, mas ele vai para estar com sua família. Ele era filho, já adulto, iniciou o seu ministério, mas não se ausentou de estar em comunhão com a sua família. Ainda que em Mateus 19, seus filhos ainda não crescem, seus irmãos ainda não crescem que ele era o Messias. Ainda que os seus irmãos ainda não crescem que eles eram o Messias. Jesus não se afastou, estava próximo da sua família. Amados irmãos, qual é o projeto de Deus para os pais? Olhando para Jesus, a gente também aprende algumas coisas interessantes. Em Mateus capítulo 7, versos de 9 a 11, a gente percebe, amados irmãos, que um pai precisa dar o que é melhor para o seu filho. E Jesus usa esse princípio de pai para perguntar aos seus discípulos, qual de vocês, que se seu filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Qual de vocês, que se seu filho pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra? Se vocês, pecadores,
falhos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. E aí Jesus usa o exemplo do que é o papel de um pai, que é dar o melhor para os seus filhos. É interessante, irmãos, que pai, mãe, não pensam tanto no sacrifício que lhes dá para fazer certas coisas, quando eles sabem que aquilo que precisa ser feito é importante para o seu filho. Nós não podemos colocar o nosso conforto em detrimento das necessidades dos nossos filhos, mas nós precisamos dar o melhor para os nossos filhos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Que meu filho tenha o melhor lanche possível para ir para a escola que eu possa lhe dar. Que meu filho tenha a melhor Bíblia para ele aprender a palavra de Deus que eu possa lhe dar. Que meu filho possa participar das melhores programações que eu possa investir na vida do meu filho. É lógico que talvez a melhor programação que eu possa dar não seja a melhor programação que você possa dar, porque ele não está concorrendo o tipo de programação, mas é o melhor que você pode dar, porque é seu filho. E Jesus nos mostra que é assim que o pai faz com seus filhos. E é assim que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Qual é o projeto de Deus para os pais, irmãos? Mateus capítulo 5, verso 23. Nós veremos vários exemplos no qual Jesus honra, elogia, enaltece os pais que se sacrificam pelos seus filhos, que são capazes de qualquer esforço e sacrifício pelos seus filhos. Mateus capítulo 5, verso 23, ele fala de Jairo, que apesar da sua posição, quando a sua filha está morrendo, ele corre até Jesus e Jesus o honra, e Jesus diz: eu vou contigo. Ele faz isso, amados irmãos, em Marcos 7, 26, com aquela mulher cirofenícia, que também desesperada por causa da sua filha, endemoniada, e corre até Jesus, e clama a Jesus pela sua filha, e Jesus lhe atende, mesmo ela não sendo judia, mesmo ele não tendo obrigação com aqueles que não eram judeus. É interessante o quanto Jesus gosta de tratar sobre esse tema, e ele vai falar sobre o filho pródigo. E que melhor do que chamar de filho pródigo é chamar do pai amoroso. Porque talvez o melhor nome para essa parábola tão conhecida como filho pródigo seja o pai amoroso. O pai que é capaz de perdoar o filho. O pai que é capaz de entender a situação do filho. O pai que é capaz de permitir que o filho tenha suas experiências de queda, de quebrar a cara, mas está pronto, sempre disponível, para quando o filho aprender e pedir misericórdia, ele está junto como um pai. Talvez na minha vida de pastor, um dos momentos mais difíceis que eu tive que responder foi quando uma mãe chega para mim e o seu filho é preso, e é preso por causa de um crime que cometeu, e ela bate lá em casa desesperada, perguntando: e agora o que é que eu faço? Ele fez isso, ele foi preso em flagrante, que vergonha para todos nós, a família está assolada, o que é que eu devo fazer? E eu disse: ele continua sendo seu filho, e ele continuará sendo seu filho. Então, enquanto ele estiver vivo, continue sendo a mãe que ele precisa. Para ser mãe, você não precisa apoiar o que ele fez, mas você precisa estar disponível, porque Deus pode tratar o coração dele. Mas foi muito difícil, irmãos, para aquela mãe entender isso. E foi o que ela fez. Foi o que ela fez. As pessoas chegavam para ela e diziam assim: entra na justiça, porque a polícia chegou assim com violência e tal. E ela entendeu que ela não tinha que procurar nenhum direito. A polícia, apesar do erro, fez o papel dela, levou, ele cumpriu sua pena, ele saiu da cadeia, ele se converteu e hoje ele está na igreja. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida e nos erros mais trágicos da sua vida, ele teve a sua mãe do seu lado, orando por ele e aconselhando, não apoiando erros, mas apoiando ele. Amados irmãos, qual é o projeto de Deus para o casamento? E a gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus não deixou de tratar esse assunto. Jesus deixou claro, amados irmãos, que o ambiente do casamento, o projeto de Deus para o casamento é a harmonia. Harmonia. E você sabe que se você
tensiona, se você vai além, se você falar tudo o que você quiser falar, se você quiser fazer tudo o que você quer fazer, se você não tiver domínio próprio, se você não sabe se controlar, se sua boca, em vez de abençoar, sai maldição, você sabe que isso traz consequências danosas por dias ou semanas dentro da sua casa. É interessante que Jesus lembrará, lá em Mateus, capítulo 19, a partir do verso 5, quando ele é questionado, por que Moisés deu a carta de divórcio? E Jesus vai dizer, sabe por que Moisés deu a carta de divórcio? Para que vocês não se matassem, por causa da dureza do coração de vocês. Porque às vezes vocês não conseguem estar juntos, em paz, por muito tempo. Para a segurança de vocês. Moisés fez isso, mas esse não foi o projeto de Deus desde o início. Jesus estava dizendo, se há um ambiente que deveria ser de acolhimento, de paz, é a nossa casa. A gente precisa ter hora para tudo, inclusive para discutir. A gente precisa ter modos para discutir. A gente precisa ter limites para discutir. A gente precisa ter regras. Não só para o que não deve ser feito, mas para o que deve ser feito. Como, por exemplo, regras para encorajar, para ter palavras de amor, para ter palavras de incentivo, e não somente críticas. Há pessoas que têm um prazer quase narcisista de estar lembrando e jogando o passado. É uma ferida que não se apaga porque a pessoa não esquece. Isso deixa de ser um ambiente saudável. Casamento, irmãos, é um projeto de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus mostra que essa relação, ela precisa ser vivida com honestidade e integridade. Ele vai dizer para os homens, mas também serve para as mulheres. Na hora que você olha e você pensa, o pecado começou. Às vezes não precisa você fazer, porque você já pensou, você já desejou. Nenhum pecado ele é praticado sem que antes ele tenha sido pensado. A porta do pecado é sempre a mente, os olhos. A gente se enfraquece e cai porque a gente permitiu que os nossos olhos e a nossa mente trabalhassem naquilo. Não foi na primeira conversa que a serpente chegou e convenceu Eva. Ela ficou no ouvido de Eva. E o texto vai dizer que ela olhava para o fruto. E ela via que ele era desejável para dar entendimento. Ela namorava com os olhos. Ela pensava. Depois veio a atitude. Se você quer, meu irmão, evitar que o mal entre dentro do seu casamento, entre da sua casa, já corte aqui. Porque se continuar aqui, vai vir para as mãos. Vai virar prática. Qual o projeto de Deus, irmãos, para os nossos relacionamentos familiares? Desde cedo, Jesus tinha prazer de desfrutar tempo com seus familiares. Como eu falei, Lucas capítulo 2, 44, ele estava lá, numa cerimônia de casamento. Sempre que ele é procurado pela sua mãe e seus irmãos, ele está lá presente. Ele tinha tempo, ele já estava em pleno ministério, mas ele era constantemente visitado. E é interessante que essa preocupação de Jesus, mesmo na cruz, não se acaba. Porque lá na cruz, ele está preocupado em localizar sua mãe no meio da multidão e ampará-la. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, cuida dela. E sabe o que eu acho mais lindo? É que quando Jesus ressuscita, poucas pessoas percebem isso. Jesus aparece para várias pessoas. Mas entre as várias pessoas que Jesus aparece, sabe para quem ele aparece? Para os seus irmãos. Os seus irmãos que não creram nele em vida. Jesus tem a preocupação de ressurreto aparecer para os seus irmãos. E por isso nós teremos dois escritores bíblicos, Tiago e Judas, irmãos de Jesus, também líderes da igreja, que se convertem pós crucificação, porque Jesus teve a preocupação de não abandonar seus irmãos. Ora, não estavam vivos com ele, andando com ele, porque não creram antes? Não passa essa mente, porque Jesus entende qual é o projeto de Deus para a nossa relação com os nossos familiares. Amados irmãos, eu preciso terminar. E eu quero terminar dizendo para você que vale a pena viver o projeto de Deus na família, mas o projeto completo. Não meia boca.
não as coisas que são fáceis, não aquilo que é confortável para a gente, mas viver o projeto de Deus completo. Atos capítulo 2, verso 14, lá no Pentecostes, antes do Espírito ser derramado, sabe quem estava lá no cenáculo? Sabe quem estava junto com os discípulos de Jesus esperando o Pentecostes? O texto dirá que estava lá Maria e os irmãos de Jesus. Vale a pena, irmãos, viver todo o projeto de Deus. Porque quando a gente vive com intensidade todo o projeto de Deus em todas as suas dimensões, a gente pode ter a certeza que os nossos filhos crescerão, enfrentarão todas as dificuldades da vida, mas a palavra está lá plantada no coração deles, eles não vão se afastar do Senhor. Vale a pena viver porque a gente vai passar por todas as crises que os casais passam, mas a gente vai passar pelas crises amadurecendo e aprendendo, e não criando ranhuras e feridas, e piorando o relacionamento a cada ano. Vale a pena, irmãos, viver todo o projeto de Deus, porque filhos crescerão honrando seus pais na velhice, e não desejando assim que casar, já sair de casa e viver a sua vida, porque não aguenta mais a convivência com os pais. Quando nós vivemos o projeto de Deus com toda a intensidade, vale a pena, porque nós veremos Deus nos usar para alcançar os nossos familiares. Porque ainda que muitas vezes eles nos joguem pedras ou nos tratem como pessoas estranhas, o nosso amor permanece por eles, a nossa oração permanece por eles, a nossa mão estendida permanece para eles, o nosso desejo que o Evangelho entre em seus corações permanece por eles. Se permanece para um ímpio, quanto mais para um parente. Esse é o projeto de Deus para a família. Ninguém pode reclamar do outro se primeiro não fizer a sua parte, porque o que você vai receber é resultado do que você vai plantar. Você deve fazer com o seu próximo o que você gostaria que seu próximo fizesse com você. É um princípio da palavra de Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se nós não fizermos primeiro, irmãos, que exigência nós poderemos ter de receber isso? Como é que a gente pode apontar? Tudo começa conosco. Você não pode mudar as pessoas, mas você precisa mudar a você mesmo. Será que nós estamos vivendo, irmãos, o projeto família de Deus em toda a sua integralidade? Esse é o desafio. É isso que deve mover os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, porque essa palavra não é para entristecer você, é para encorajá-lo. Família é, sua família é, seus filhos são, seu casamento é, seus parentes são projeto de Deus. Você está na família certa e Deus vai usar você onde você está. Basta que você faça a sua parte em nome de Jesus. O final de ano está chegando, mas não acabou. Muita coisa ainda pode ser corrigida e você pode ser ainda canal de bênção. Alguém na casa tem que ser o canal por onde se começa a bênção. Pode ser que seja através de você que Deus comece o agir. Pode ser que seja através de você. Que seja através de você para a glória do Senhor.